Paz do Senhor Jesus, jovens, que bênção, vamos estar juntos agora em mais um conteúdo. Já peguei a fala do Jorginho, né? Que bênção, né? O pastor Gideuti também gosta de vez em quando falar. É isso mesmo, é alegria de servir ao Senhor, alegria de viver esta obra, alegria do dia a dia, na presença do Senhor. E a gente traz essa alegria para o programa dos jovens, o programa Os Dias da Minha Mocidade, compartilha com você e nos dá mais alegria ainda saber que você está aí do outro lado. Agora faz uma coisa, você está nos assistindo pelo YouTube, vai lá e faz um comentário. Eu estou assistindo aqui de tal lugar, isso nos dá mais alegria ainda. Se você está nos assistindo pelos canais da igreja, canal 126, Sistema RO, canal 85 da Sky Livre, se você está nos assistindo pela TV Manaim, dentro do aplicativo, você sabia disso? Você pode assistir no seu celular, pelo aplicativo, dentro da programação da TV Manaim, que reflete a mesma programação que está no canal 126 e demais canais. Mas se está no YouTube, além de comentar, curta, comente, compartilhe com outras pessoas, fala sobre a sua experiência. Fala aí, você, qual o seu temperamento? Hein? Semana passada a gente começou. Se você não assistiu o programa da semana passada, não perca, vai lá no canal. Pela data você encontra rapidinho, assiste, porque nós já começamos aqui, tá muito bom esse tema e a gente continua hoje. E a gente continua com essa turma que está aqui no estúdio. Pastor Marcelo Ferreira, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos os jovens, aos que estão conosco também, a paz do Senhor. Amém. Minha colega Andréia, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Josias, aos jovens, ao pastor Marcelo, a todos que estão nos assistindo. Eu queria dizer aos pastores que o outro programa foi tão bom que os jovens queriam até que fizéssemos um para cada temperamento, de tão bom que foi. Quem sabe? Quem sabe um dia, Andréia, né? olha só, me perguntaram outro dia por que eu chamo você de minha colega Andréia. Gente, olha, Andréia é jornalista, uma excelente jornalista, um profissional, que já tem um envolvimento com a gente aqui da rádio, do sistema de transmissão via satélite, desde o TCC, desde o trabalho de conclusão de curso de jornalismo dela, depois na pós-graduação. Ela sempre esteve ligada a gente até a ponto de casar com um dos irmãos que trabalha aqui na rádio, né, o marido dela, que fica mais atrás das câmeras, né, André? Você não gosta das não câmeras. gosta de aparecer muito, não, o nosso querido Kael. Mas, Andréia, toma conta aí. Olha só, eu vou fazer já uma pergunta para o pastor Marcelo Ferreira, que nós não fizemos ainda, que é sobre o local de trabalho. Como nós podemos ajudar os nossos jovens e aqueles que estão nos assistindo em relação a isso? Como os nossos jovens podem lidar com seu colega de trabalho em relação ao temperamento, às vezes que é difícil de lidar, até mesmo para preservar o testemunho dos servos, né? Olha, Andréia, eu creio que faz diferença sim. Por exemplo, lógico que em todos os ambientes, mas se ele identificar qual o temperamento do chefe dele, do colega, do pai, até do pastor, facilita muito no convívio e na comunicação. Então, por exemplo, pegar um colérico. Ele é prático. Quem que é o colérico? É um de resultados. Ele quer saber se deu certo ou se não deu, se funciona ou não. É um homem de projetos. Então, é um homem muito prático, pragmático. Se você vai conversar com o senhor, você tem um chefe que é colérico, e você vai conversar com muitos detalhes, com muita introdução, ele vai... Com 3 minutos ele não está te ouvindo mais. Com um colérico, você tem que ser direto. Direto. É igual você vai contar um culto para o colérico. Nem eu cheguei na igreja. Aí eu sentei lá atrás, a irmã me chamou. O colérico quer saber se o culto foi bom? Qual foi a experiência? Quantos se converteram? Vai batizar alguém? Isso é o colérico, ele quer saber um negócio. Então, se você vai falar com o seu chefe, um colérico, já vá com frases prontas, né, Josias? Olha, vai direto no assunto. E se ele tiver dúvidas, ele vai te perguntar. Porque ele pega rápido. Então, o assunto é esse, 3, 4 frases. Depois, se você sentir que ele quer te ouvir, ele vai te perguntar. Agora, por exemplo, se você trabalha com um fleumático, o fleumático ele é moroso. O fleumático ele é procrastinador. Isso. O fleumático é aquele que deixa fazer, mas faz tudo em cima da hora. A gente sempre fala, o fleumático é aquele pregador que deixa para ver a mensagem, vai pegar sábado. Quando é sábado, 5 horas da tarde, vai buscar a mensagem. Ele vai vendo, vai pensando. Então, se você trabalha com fleumático, você tem que ser paciente.
ou senão vai dar problema. Se o seu chefe é um fleumático, você vai ter que aprender a ter paciência, que é o ritmo dele, é o jeito dele. Você vai ter que fazer muita coisa para ele e ter que aceitar um pouco. Se você tem colegas que são fleumáticos, muitas vezes o colega fleumático, os outros carregam. É muito comum a turma que carrega. Então, é paciência. Se você vai trabalhar com sanguíneo, o perigo é a emoção dele. Ele vai ser muito útil. Muitas coisas. Quem é casado com sanguíneo? Eu acho que a esposa de um sanguíneo tem uma grande responsabilidade de frear ele. Quando ele pensa com aquele sonho que vai abrir não sei o quê, ele assistiu lá uma reportagem, como aconteceu ano passado, né? Leu lá de restaurante. Vou abrir um restaurante, meu colega de infância abriu a franquia e ele chega em casa contando aquela história toda. Se ele não tiver uma esposa ou um colega, um pai que vai frear, ele vai acabar, ele vai se quebrar na vida. Então, acho que você tem uma responsabilidade de tentar ajudar. Não, calma, vê direito. Agora, outra coisa que eu diria do sanguíneo. Quem trabalha com sanguíneo, quem é casado com sanguíneo, por exemplo, ele vai te contar uma coisa da vida dele, ele conta tudo com muita emoção. Tudo do sanguíneo é com emoção e com drama. Não, o eu estava lá, o pessoal me fechou e tal. Olha, aconteceu isso e tudo. Aí você fala assim, tá bom. Você acabou com o sanguíneo. Ele quer que você participe, né? Aí você, não, porque não sei o quê. Aí você, tá bom, tá bom. Não, ele quer que alguém ouça a história dele. Então, quem convive com sanguíneo tem que estar disposto a ouvir e a participar da conversa dele. Então, eu acho que seria isso, pegar o jeito de cada um deles. Por exemplo, o melancólico, para a gente poder fechar. O melancólico é detalhista. Ele tem uma característica melancólica. Ele gosta de remoer as coisas. Então vai ter reunião, como é que vai começar? Vamos dar esse exemplo, vamos pegar isso aqui. Ele é detalhista. Então, e depois que acaba a reunião, ou o culto, que é casado com melancólico, ele quer comentar o culto inteiro. Você viu aquele louvor? E aquela entrada? Aquela colocação do pastor? Você vai em relação ao que a irmã fez? Ele que remoe tudo. Quando casa um colérico com melancólico, só Deus na causa. Só Jesus na causa. Mas tem Jesus na causa, que é o Espírito Santo. Né? Então ele quer remoer. Pelo menos a gente tem esse recurso. Ele quer falar, você viu aquele detalhe da reunião? E aí, se você casou, casou. Então vamos conversar um pouco. Porque é dele isso. Ele quer. E remoer é santo, biblicamente dizendo, é santo. Então, eu acho que te respondi. É você pegar o jeito de cada um e aprender a conviver. Ceder, cada um cede um pouco, mas que facilita muito, porque é como se você soubesse o mapa como chegar na comunicação e no convívio, né? Viver compreendendo o outro. É importantíssimo que as pessoas se conheçam e também saibam compreender o outro. Né? Aí você consegue ter uma... É a arte do convívio, né? Isso é muito boa bom. Colocação. Vamos lá. Vamos agora continuar. com o Guilherme. Guilherme, fala o nome do seu pastor e de qual igreja você é. Pai do Senhor, pastor. Meu nome é Guilherme Lopes, sou da igreja de Itacibá 3 e ministério do pastor Anderson Leal. Sabemos que cada um tem o seu temperamento. Para o jovem iniciar um relacionamento, iniciar um namoro, é viável, é plausível que antes ele identifique o temperamento do outro e também é viável que, para ter uma boa convivência, uma boa relação, os dois tenham o mesmo temperamento? Eu até estava estranhando, João Dias, que até agora... Não tinha aparecido... Nada de namoro. Ela gastou um programa e meio. Mas não tem jeito. Acaba chegando no nesse negócio de tema. namoro para poder apertar a gente. Olha, que tem que saber antes, eu acho um pouco difícil, porque isso você vê com convívio. É no convívio que você vai realmente identificar qual... Tanto para namorar como para casar, acho que o ponto central é o amor. O amor é o dom supremo. Não está na Bíblia essa expressão, mas é porque a Bíblia fala isso. Não havendo profecia, línguas sem amor. Então, amor é o único sentimento que sustenta um casamento é amor. Mais nada. Mas eu acho que isso facilita. Eu acho que isso ajuda você saber o temperamento. Vou dar um exemplo simples, que eu acho que ajuda em relação ao casamento. Um pai que tem 3 filhos. Porque cada pessoa reage diferente a um comando. Cada temperamento vai reagir de uma forma no mesmo comando. Por exemplo, você tem 3 filhos. Você tem um filho colérico, você tem um filho fleumático
fleumático e um melancólico. Se você vai dar uma ordem ao seu filho colérico, vai direto no resultado. Meu filho, tem que fazer isso por causa disso. Para ele basta. Ele quer saber por que faz aquilo, o que vai dar o resultado. Colérico quer saber do resultado. Meu filho, faz isso por causa disso. Pronto. O melancólico, ele é detalhista. Ele é o Moisés da vida. Não foi à toa, né, Josias? Quem foi que o Senhor revelou o tabernáculo? É o melancólico Moisés, cheio de detalhes, colchete de prata, colchete de ouro, a pia, o bronze, a pá de ouro, assim. É tanto detalhe que tem no tabernáculo que o Senhor escolheu quem para dar aquela revelação? O melancólico, que é detalhista. Aquilo é obra de um melancólico, de um detalhista. Então, se você tem um filho melancólico, você vai ao banco, ele quer saber em que banco, como é que é, o detalhe, tal. Aí ele faz, pá. Você vai dar uma ordem a um filho que é fleumático, que é mais moroso, que é o homem da paz. A paz que o mundo inteiro não tem, ele tem. Primeira coisa que tem que fazer, você não pode pegar um fleumático e dar 5 tarefas de uma vez só. É muita, não dá certo. O que você faz com o fleumático? Você dá uma de cada vez. Faz isso. E você vai ficar empurrando. Aí ele vai fazer. Voltou? Faz outra. Se você der 5 de uma vez só, pronto, virou um caos. Mas você dá uma de... Então, cada filho... O pai, quando ele percebe, dá até um assunto bom para assunto de programa da família, isso, né? Então, eu acho que é a mesma coisa em relação ao namoro. Você identificando a esposa, o marido, você quer falar um assunto com ela, você vai saber como falar por entender essa questão, né, do perfil da pessoa, né? Eu ouvi uma vez uma coisa, Marcelo, e aqui eu vou só compartilhar como a gente diz, né? Vou vender o peixe pelo preço que eu comprei. Eu não posso provar, não, mas é uma coisa para se refletir. É que há uma diferença dos homens para as mulheres nessa questão do relacionamento, no que diz respeito a namoro e casamento. É que o homem casa na expectativa que a mulher não mude. E ela muda. E a mulher casa na expectativa de que o homem mude. E ele não muda, ele só piora, né? A verdade é essa. Santo Deus. Mas é Situação difícil. é uma situação que, do ponto de vista do alerta... Eu acho que ele está fazendo. Em outras palavras, o pastor José falou assim: desistam. Eu acho que Desistam. colocou ele numa situação difícil para olha poder só, analisar. Eu acho interessante isso que nós estamos abordando É verdade, aqui, sob esse aspecto isso é bom. da construção do lar. Por quê? É uma jornada a dois. Bom falar. E nessa jornada a dois, necessariamente vai haver, ou vai ser preciso, aí, perdão da redundância, que haja renúncia, Boa palavra. que haja adequação, que um se adeque Boa ao palavra. outro. E aqui eu trago uma experiência, essa sim vivida por mim, no início da vida 2, quando você começa a viver e a perceber que você saiu de uma criação, com um temperamento, com uma realidade de vida até o casamento, diferente da outra pessoa que está com você, que você tem que entender que os dois precisam conviver e que os ajustes precisam ser feitos. Eu me lembro quando eu cheguei para minha esposa, no 2º ano de casamento, falei assim: como é que eu posso ser um marido melhor para você? Que bonito. Assim, Fica como exemplo aqui para os varões, tá? E assim, Quando casarem. ela diz: não, fala, o que é que eu faço que você não gosta? Depois de umas 3 tentativas de insistência minha, sabe quando a pessoa abre aquele rolo e o papel sai rolando pelo chão, assim, de tanta tudo. coisa? Nosso Deus, eu ouvi naquele dia Santo Deus. muita coisa. Só que 95%, para usar uma estatística redundante, 95% daquilo que ela me pediu para fazer, eu conseguia fazer. Eu podia mudar. Em coisas poucas, pequenas, entendeu? Aí você vai para aquele caso clássico, quem aperta o tubo de pasta de dente no meio, quem aperta no fundo, se deixa a tampa da privada aberta ou fechada, se deixa o sapato na entrada da casa ou guarda. Então, eu percebi o seguinte, que os 95% eu podia mudar, não iam violentar meu temperamento, meu jeito de ser. Os 5% que eventualmente você não consegue mudar, qual é a diferença de peso para o outro? Ter que aguentar os 100% que você é ruim ou só 5%? Então, muito mais fácil para o outro.
E aí, abriu, quando ela tirou aquela tonelada dos ombros, que me contou tudo que ela não estava gostando, que ela suspirou, parecia que estava tirando um peso das costas, Coisa assim. boa, Aí né? ela fez assim, agora fala de mim. Eu tinha muito menos coisa para falar dela, né? Obviamente. Elas são especiais. Elas são especiais. Mas assim, é você entender que, seja pelo temperamento, seja pela criação, seja pelas atitudes, você precisa entender que, de alguma maneira, você pode não estar agradando. E quando você entende isso e se propõe a ser melhor, o outro também se propõe a ser melhor, vocês se compreendem, se entendem e convivem e têm uma vida toda pela frente. E casar consciente. Você está casando com um fleumático, você tem que casar consciente por amor. Se você casou com um fleumático, provavelmente durante grande parte da sua vida é você que vai empurrar. É você que vai empurrar. Mas tem outro lado, que é uma pessoa maravilhosa, amorosa, que ouve, parceiro, leal, tem coisas extraordinárias. Se ela está casando com um colérico, você não pode querer amanhã que ele deixe de ser colérico. O que vai ter é um colérico transformado. Por exemplo, eu conheço coléricos natos, que se você vê ele com as esposas dele, você nunca disse que ele é um colérico. É uma coisa impressionante. A forma com que eles tratam a esposa nem parece colérico, que é uma coisa que o Senhor... Então, o Senhor, quando o Senhor entra, quando o homem cai na mão do Senhor, faz muita diferença. É o amor de Deus no Quando ele nosso tem o coração. fruto do Espírito, ele é batizado, é uma Glória a coisa Deus. muito extraordinária, né? Vamos lá. A gente vai ter agora uma participação, Marcelo. Na semana passada tivemos uma participação do exterior. Agora nós vamos ter uma participação daqui da nossa área, da igreja de Nelson Ramos 1. E quem vai fazer uma pergunta é a jovem Catarine Freitas. Fala, jovem. A paz seja Jesus, sou Catarine, ovelha do pastor Ronieli, da igreja de Nelson Ramos 1. E a minha pergunta é, quando o Senhor fala com cada servo, ele leva em consideração o temperamento pessoal de cada um, ou o Senhor trata de modo igual para todos? A paz seja Jesus. Amém, Catarine. Obrigado por sua participação. Nelson Ramos 1 fica no município de Cariacica, aqui na Grande Vitória. Um abraço para os irmãos aí em Cariacica. Um abraço, pastor Ronieri. E aí, Marcelo? Olha, eu achei muito interessante a pergunta. Quando Deus fala com o homem, Deus leva em consideração o temperamento dele. Olha como Deus respeita o homem. Nós acabamos de dar um exemplo do pai com os filhos. O pai, quando tem um filho colérico, fala de um jeito. Muito mais Deus. Se nós homens fazemos isso, que estamos maus, então o Senhor, quando vai falar com você, ele leva em consideração. Olha que exemplo que eu acho para mim extraordinário. Quando o Senhor, no caminho de Damasco, vai falar com o colérico Paulo, o que ele faz? Primeira coisa, põe no chão. Já derruba logo, para mostrar quem manda. Colérico é assim. Ó, no chão, e olha como é que é o colérico. Senhor, quem és? Sou Jesus, o que eu faço? Entre Damasco e espera. Acabou. Ele viu que tinha poder, só fala que tem que ser feito. Não tem direto. Falou em hebraico, que era a língua do Velho Testamento, resolvido. Vai falar com Moisés, o melancólico. Seu Rabaí, é cheio de detalhe. Aí o que o senhor faz? Não foi direto. Botou a sarça para pegar fogo. Moisés, detalhista, ficou observando a sarça. Toda a sarça queima e apaga. Não apagou. Por que ele observou? Porque é detalhista. Qualquer um de nós passava e não ia perceber, né? Opa, essa sarça é diferente. Aí o senhor fala assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, se identifica. Aí vai falar, olha os detalhes, do povo de Israel que está sofrendo, eu vou te mandar. Aí tira a sandália, cheio de detalhes, porque isso é o melancólico. Ele é detalhista, então o Senhor respeita. E tem uma característica do melancólico que não tínhamos falado ainda. O melancólico, ele é uma pessoa desconfiada. O melancólico tem muita dificuldade de confiar nas pessoas. Como ele pensa muito, por que ela falou aquilo? Será que ele falou aquilo porque não gostou de mim? O melancólico é assim, ele é cheio de coisa. Então, você vê o trabalho, diferença de Paulo para Moisés. Quer dizer, o senhor foi detalhista, aí o senhor fala com ele fala assim, quem sou eu, Senhor? Fala, não, eu vou te enviar, tal. Mas, aí ele falou assim, não, mas eu vou falar que quem me enviou? Daí eu sou, te enviou, não. Mas, Senhor, eu sou de boca, homem de lábios pesados. Não, mas quem foi que fez a boca? Moisés, não, então mandarão. Olha o trabalho que ele deu.
Porque até o Senhor conquistar a confiança daquele homem. Então, o melancólico geralmente não se converte só com a experiência. Ele tem uma, aí ele tem a outra, até a outra, mas tem uma hora que ele se entrega. Ele se entrega. Veja que interessante, né? Agora, quando você vai falar com Abraão, que é um fleumático nato, o fleumático vive em paz, né? Ele está sempre na zona de... o fleumático não gosta de sair da zona de conforto. Qualquer notícia nova que tiver, você tirou a paz dele. Aí o que você vai falar com o fleumático? Sai da tua casa, do meio da tua parentela, para um lugar que você nem sabe onde é. É assim que se fala com o fleumático. Aí agitou o homem. Para você agitar um fleumático, só assim. Aí meu pai já, vamos embora, Sara, e Sara é mais abrindo a roupa, não tem a mínima ideia, mas o senhor mandou a gente embora, vamos embora. Só Deus para poder agitar um fleumático. Então, você pode, aí cada um dentro da sua experiência, vai olhar que é assim. Agora, que Deus é esse? Ele respeita o homem como ele é, né? E fala uma linguagem que você entenda, sabe o quê? Ele é pai. E porque nós somos criação dele. Ele que fez isso. Ele sabe como nós somos, melhor do que nós sabemos. É verdade. Ele nos conhece, né? Nos conhece. Vamos seguir então com os nossos jovens aqui? Sim, agora é o Kaique que vai participar conosco. Amém, amém. Pai do Senhor, Kaique, Jesus, pastor. antes de você fazer sua pergunta, que eu já vi que você já ia fazer, fala de onde você é e o nome do seu pastor para nós. Amém. Eu sou da igreja do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, do Ministério Pastor Wesley Maia. E eu gostaria aqui de perguntar a respeito do temperamento melancólico. Porque o temperamento melancólico ele é muito marcado por pessoas que são introspectivas e muito sensíveis também. E a respeito dessa sensibilidade, como essa sensibilidade pode ser usada de um ponto positivo para aquela pessoa que quer buscar uma intimidade maior, um relacionamento mais profundo com Deus? A pergunta é interessante. Como usar essa característica do melancólico? Olha, o melancólico é uma pessoa muito organizada. O melancólico, já falamos, né? Ele é detalhista, ele é muito observador, ele é muito criterioso. O melancólico também tem uma característica, ele é muito duro consigo mesmo. Ele fez uma reunião, um culto, tudo foi bom. Um detalhe que deu errado, ele sai triste da reunião. Por aquele detalhe. Ele é assim, ele chega a ser perfeccionista, né? E ele é desconfiado, já falamos. E agora, ele remói muitas coisas, ele pensa muito nas coisas, por isso que tudo que ele faz é bem feito, geralmente. Porque ele é um homem de detalhes. Pô, olha só, quem foi que o Senhor revelou o livro de Levítico? Tem muita gente que não lê o livro de Levítico, que não consegue. De tanto detalhe que tem. Cada oferta tem um monte de coisa, a farinha, e podia ser no forno, podia ser na chapa, podia ser assado, e podia ter trigo, sem trigo, memorial. É tanto detalhe. O Senhor deu a ele. Mas a pergunta foi o que a gente pode aprender com o melancólico. Eu acho que o que eu mais gosto do melancólico é esse detalhe dele remoer muitas coisas. Porque a Bíblia traça isso como uma coisa santa. Por exemplo, quando no Velho Testamento, em Levítico, o Senhor vai definir quais são os animais santos e imundos, os puros e imundos, qual é um dos critérios? Os animais o animal que remói eram santos, que tinha que remoer, como o camelo, apesar que o camelo não tinha os pés fendidos, né? O que é remoer? O animal comia aquele alimento, depois trazia de volta, fazia nova digestão para fazer de novo. Então eu acho que o próprio Senhor coloca o remoer como um critério para o animal ser santo. Então, isso eu acho bom. Por exemplo, ele pega um texto, ele fica ali, aquele texto, esmiuçando e acaba alcançando coisas boas. Então, ele ouve uma palavra do Senhor, ele esmiuça naquilo, ele medita. Por isso que eu acho que, não vou dizer que Davi era melancólico, mas que tinha um traço, ele tinha. Ele fala assim, eu medito na tua lei de dia e de noite. Ele não fala leio. Ele pegava um texto e ficava meditando. Isso é do melancólico. Você vai pegar o Salmo de Davi, ele fala da alma, não sei, ele fala... Então, eu acho que o melancólico, ele tem essa característica. Você vai fazer, por exemplo, uma reunião melancólica, ele vai pensar nos detalhes, como começar. E se você olhar na Bíblia, né, Josias, Deus é um Deus de detalhes. Muito. O Senhor é um Deus de detalhes. Você pega o ministério de Jesus, cada detalhe era uma profecia.
Um ele cuspia, outro ele pegava lodo, outro ele tirava da aldeia. Cada detalhe era uma profecia extraordinária. Então, a obra é uma obra de detalhes. Os detalhes, às vezes, um só não faz diferença, mas quando eles se somam, eles fazem muita diferença. Você falou e respondendo uma das perguntas que foi feita para você, Marcelo, sobre Deus falar de forma diferente para cada um desses temperamentos. No próprio ministério de Jesus, nas pessoas com quem ele se relacionou, com quem ele lidou, você vê isso também. A maneira de agir de Jesus era diferente de uma pessoa para outra. É verdade. Então, Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. Acabou, está resolvido o negócio. Já a mulher samaritana foi aquela 40 versículos de conversa. E era desconfiadíssima, né? Desconfiada. Você falar comigo, devia ser a melancólica, hein? Não sei, nós vamos descobrir, mas forte candidata. Agora, então aqui eu acho que é um colérico, é capaz de ser um colérico mesmo, hein? Pois é. Aqui vai uma coisa interessante, daqui, pra gente estar chegando no final, não sei, fazer uma cadeia de produção dos 4 temperamentos. Olha que interessante, André. O melancólico é o criativo, né? O que vai criar. O colérico é o que executa, é o que projeta, é o que realiza. O sanguíneo é o vendedor. Então, se você for fazer o ideal, o que é? O melancólico cria, o colérico executa, o sanguíneo vende e o melancólico compra. Melhor comprador do fleumático compra. O melhor comprador do mundo é o fleumático. É aquele camarada que compra sem querer, porque não consegue dizer não ao vendedor. Para ter paz. Então, essa é a cadeia. Chegou uma pergunta da equipe de produção agora que não estava no esquema. E Gideão? Olha, Gideão, vamos lá. Gideão... Muito detalhista. Você vê que ele pede vários... Me pegou de surpresa. Mas Gideão, o velo ali é do melancólico. Porque você vê detalhes, né? Eu vou colocar um velo no meio, em volta, depois um velo de volta. Outra coisa, não foi fácil convencê-lo. Você vê quem falou com Gideão foi um anjo. Né? Não foi nem um pastor, um profeta. O anjo falou com ele, ele queria confirmação. E você vê mesmo o perfil de Moisés. Senhor, a minha casa é menor de Manassés. Então, muita dificuldade. O Senhor, assim, não é dificuldade, mas o Senhor muito detalhista. Você vê na própria guerra, o Senhor dá muitos detalhes para ir dos vasos. Então, a gente vê um traço ali de melancólico, né? Pronto. E você se achou já, não, né? Eu vou refletir, assistindo os 2 programas, entendeu? Eu vou refletir. Você tá com o melancólico, com o fleumático, que ele é da paz, não é? Não é, André? É da paz, ele é verdade. Paz. Eu nunca vi ele ter problema com fleumático. Ele tem um fleumático, com certeza. Minha análise, né? Pelo menos o fleumático ele tá. Tá certo. Vou chegar em casa e falar para a esposa, descobri o que eu sou. Você foi no consultório do psicólogo, psiquiatra? Não, eu descobri no programa Os Dias da Minha Mocidade. No programa da Andréia. Muito bem. Agora, a gente sempre tem participação de pastores que trazem uma mensagem e a gente sempre traz pastores de fora. Hoje nós vamos trazer um pastor de muito perto, que é o pastor Forlan, que é pastor da igreja do Plano 100, que fica aqui na parte do térreo da rádio, né? A igreja do Plano 100 fica aqui embaixo, a rádio, a estrutura nossa de comunicação, fica no primeiro andar e é o pastor Forlan que vai trazer uma palavra para nós. Então, fala, pastor. Eu quero saudar a todos os nossos jovens com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, expressar a nossa alegria de estar aqui participando com os irmãos desse programa. E gostaríamos de deixar aqui um texto para a nossa meditação, que se encontra na 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É interessante que Paulo vincula a nossa forma de vida à operação do Espírito Santo em nós. Então, sermos novas criaturas é resultado de uma operação
do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, na vida do servo de Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que molda a nossa forma de viver, o nosso comportamento, o nosso temperamento. É aquele que sabe onde precisa ser feito ajustes, aquilo que nós podemos em nós melhorarmos na nossa comunhão, no nosso convívio com o corpo, com a igreja. Então, as coisas velhas, aquilo que era da nossa antiga natureza, aquilo se faz novo por uma operação, pela ministração do Senhor na nossa vida. Então, uma vida equilibrada, uma vida ponderada, uma vida com domínio próprio das nossas emoções, do nosso temperamento, depende única e exclusivamente daquilo que o Espírito Santo trabalha em nós. Então, como o próprio apóstolo disse aqui na sua carta, ensinando a nós que somos servos de Deus, aos jovens que estão nos ouvindo hoje, que se nós estamos, como diz o texto, em Cristo, se vivemos essa vida no Senhor, se provamos do dom celestial, se estamos na alegria do corpo do Senhor, de viver o corpo, se estamos debaixo dessa promessa, como diz a palavra aqui, nova criatura somos. Então o Senhor é o que opera em nós e transforma a nossa vida para aquilo que é o propósito dele, para aquilo que é o desejo dele, em operar a nossa instrumentalidade, em usar as nossas vidas. Então, louvado seja Deus, porque se dependêssemos somente de nós, provavelmente haveriam muitas dificuldades para realizarmos o trabalho do Senhor. Mas Deus é aquele que nos prepara, que ajusta a nossa conduta, que nos corrige, nos orienta, que tira as arestas da nossa vida e opera para que o nome dele seja glorificado. Que isso seja uma realidade na nossa vida a cada dia. Amém, meus queridos? Um abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Forlan, por sua participação, por gravar o vídeo, mandar para a gente. Uma alegria ouvi-lo e tê-lo conosco aqui também nesse programa. Quem sabe, em breve, presente aqui, né, participando junto com a gente, tão perto. Mais um grande abraço para você e para os nossos irmãos aqui do Plano 100, aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Bom, a gente tem que encerrar, infelizmente, né, por causa do tempo. Marcelo, obrigado por sua presença, por sua participação. Se você quiser dar uma palavra para os nossos jovens que nos assistem, né, entendo que há algo que marcou, né, que é o fato de se buscar o fruto do Espírito e fazer com que, apesar de nós, o Espírito Santo nos faça vaso dele. Amém. O que eu diria a cada jovem, independentemente qual seja o seu temperamento, o homem, depois que ele passa pelas mãos do Senhor, ele é transformado. E o Senhor tem essa capacidade de pegar as nossas qualidades, os pontos positivos e potencializar. Eles são consagrados ao Senhor. E os pontos fracos? A Bíblia diz que Deus da fraqueza tira força. Até os nossos pontos fracos, o Senhor pode trabalhar e ser útil, ainda ser útil à obra dele. O Senhor tem essa capacidade. Então, seja um servo que passou pelas mãos do Senhor, transformado. Não busque o fruto do Espírito e Deus te abençoará. Glória a Deus. Eu me lembrei aqui daquele estudo sobre o vaso nas mãos do oleiro, né? Para cada utilidade tem um tipo de vaso. O oleiro, quando vai ao maceiro para trazer o barro, ele sabe que aquele barro tem tal característica, que ele tem uma utilidade para aquele barro, ele vai transformar, vai utilizar aquele barro para fazer uma peça que vai ter uma determinada utilidade, e ele, quando ele busca lá, ele já sabe como ele vai usar. É um tema realmente interessante, e quando ele coloca na roda e começa a rodar, ele põe a mão por dentro. Isso. Ele trabalha primeiro por dentro do vaso e não por fora. E a gente está muito preocupado com o exterior. Hoje está um mundo de redes sociais, mas clame ao Senhor para que o Senhor coloque as mãos dele dentro de você. Isso. Trabalhe no seu interior, no seu temperamento, no seu caráter e na sua personalidade. Porque onde o Senhor põe a mão é diferente. Amém. Bom, Andréia, que
tema bom, hein? Que coisa, que experiência que foram esses 2 programas. Maravilhoso, pastor. Nós aprendemos muito, aprenderam jovens, glória a Jesus, né? E gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui conosco e também ao senhor, pastor Marcelo, ao senhor, pastor Josias. Eu sei que vocês não gostaram do senhor, não, viu? O senhor ficou Eu meio sei, fora de ficou bem contexto ruim, aqui. né? E também a você, jovem, a todos que estão nos assistindo, nosso agradecimento, nossa paz do Senhor, e aos jovens da produção, os nossos queridos Thalisson, Rafael, Nínive, Raíssa e Karina. A paz do Senhor a todos. Dona Karina. Dona Karina, casou, verdade, né? Já. é. O programa dá Mas continua resultado. trabalhando, é isso Continua, mesmo. não abrimos mão, não. André, paz, Senhor. Foi um Obrigada, é prazer sempre contigo. uma alegria estar aqui com vocês. Amém. A vocês, jovens, Amém. a casa de vocês. Voltem sempre. Uma alegria tê-los conosco aqui. Deus abençoe. E a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais uma edição desse programa e a gente espera você. Se está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. E como você fez na semana passada, coloque ali, você que assistiu agora, qual é o seu temperamento? Vai lá, eu sou fleumático, eu sou, né, vai lá, colérico, vai lá, coloca o seu temperamento. Você já descobriu? Eu já descobri o meu. Deus abençoe. Paz, Senhor.